Vamos agora falar da mecânica quântica, para a gente entender bem a questão vibracional do vórtex. A questão da mecânica quântica, ela vem do século XIX com os estudos sobre luz. Thomas Young, corpo negro, etc. Mas a grande mudada na história é justamente em 1900, na virada exata do século XIX para o século XX, com a questão dos quanta de luz do Max Planck. Planck divide a luz em pacotinhos de energia que ele chama de quanta, daí mais tarde viria o nome mecânica quântica. Junto com isso acontecem outras coisas. O Einstein, que na verdade trabalhou com as relatividades, a geral e a restrita, ele também vai descobrir o movimento fotoelétrico, que é as partículas de luz. Ele inventa, digamos assim, o fóton. Einstein, a princípio, é um dos criadores da mecânica quântica e depois vai virar o seu principal, talvez, detrator. Outro ponto importantíssimo é a questão da dupla fenda, baseado numa figura que talvez seja a figura mais importante ou a mais emblemática da mecânica quântica, que é o Niels Bohr. A questão da dupla fenda, olha a imagem aí. A partícula ela passa por uma fenda e a ideia é que a partícula continuasse partícula na outra plataforma. No entanto, a grande descoberta é que a partícula passa pela fenda, mas ela se comporta como onda no segundo anteparo. Esse é um dos grandes mistérios, na verdade, da mecânica quântica. O que acontece entre um anteparo e outro? E aí começam as grandes interpretações da mecânica quântica. Mas antes disso, vamos falar de mais um princípio importante, que é o princípio da incerteza. Esse, criado por um dos grandes companheiros do Bohr, que é o Werner Heisenberg. O princípio da incerteza do Heisenberg vai dizer o seguinte: você sabe só a localização ou a velocidade da partícula. Isso porque quando você observa a partícula, o próprio observador emite partículas e empurra a partícula. É por isso que não há neutralidade na mecânica quântica. Se você tem um observador, você vai interferir no observado. Cria-se um campo relacional na mecânica quântica. E daí então a gente chama de princípio da incerteza. A gente tinha a questão do quanta, a questão da dupla fenda e a questão da incerteza. Isso tudo foi agrupado no que a gente entende hoje como mecânica quântica pelo Schrödinger com a equação de Schrödinger. Essa equação agrupa todos esses fenômenos no que é chamado hoje de mecânica quântica. Bom, Einstein não gostou nada dessa história. E aí ele disse, num paper junto com Podolsky e Rosen, bom, se isso estiver certo, quer dizer que existe simultaneidade no universo. Isso está errado. As partículas são fantasmagóricas. E eis que o Bohr respondeu, não, Einstein, é isso mesmo, existe simultaneidade no universo. Se acontece alguma coisa com uma partícula em algum lugar do cosmos, outra partícula, se ela estiver quanticamente em estado de onda, se ela estiver quanticamente emaranhada, o que acontecer com uma, a outra sente simultaneamente. Bom, isso, na década de 20 e 30, virou uma discussão de visões de realidade de cada um. Na década de 50, o John Bell fez uma formulação matemática para tentar comprovar que o Einstein estava certo, mas a formulação matemática dele disse que o Bohr estava certo, que existe simultaneidade na natureza. Einstein não gostava dessa ideia porque a relatividade postulava que não existe nada mais rápido que a velocidade da luz. E a simultaneidade é mais rápida que a velocidade da luz. Bom, na década de 80, Alan Aspect e outros cientistas, em laboratório, provaram que existe simultaneidade, o que ficou conhecido como fenômeno EPR, a sigla dos seus principais detratores, Einstein, Podolsky e Rosen. Também é chamado emaranhamento quântico, e é esse nome que a gente vai continuar chamando aqui no nosso curso. Bom, o emaranhamento quântico mostra que existe simultaneidade entre partículas no universo. Na pesquisa, na teoria da mecânica quântica, o emaranhamento quântico pode ser infinita a distância. Quando Alan Aspect e outros comprovaram, a distância é de metros. Nos anos 2000 e pouco, foram
comprovados a distância entre quilômetros, 18 quilômetros. E um pouco mais adiante, os chineses, claro, comprovaram a distância de mais de 100 mil quilômetros. Então a questão, quanto mais você vai medindo, mais você vai descobrindo que o emaranhamento quântico tem distâncias infinitas. Bom, dito isso, a mecânica quântica é uma única teoria da ciência, uma das únicas, que existem várias interpretações. A interpretação que ficou canônica foi a interpretação do Bohr, mas é preciso dizer que o Bohr tinha o Instituto Bohr e ele tinha o domínio da maioria das divulgações científicas sobre mecânica quântica. O livro dele, o livro do Heisenberg. Então eles diziam que a interpretação mais importante que foi resolvida no Congresso de Solvay, na década de 20, é a interpretação estatística do Bohr. Não que a onda tenha vários estados ao mesmo tempo. Os vários estados são uma probabilidade estatística. Você não tem uma onda de verdade. Bom, na verdade, hoje, se a gente olha as atas do Congresso de Solvay, em Copenhague, quem escreveu a ata final diz que o Congresso foi uma torre de Babel, que ninguém entendeu. Einstein falava uma coisa, Bohr e Heisenberg falava outra, Paul Dirac falava outra. Então não houve um consenso no Congresso. Outras interpretações, por exemplo, a do David Bohm, a partir de uma interpretação do Dirac, é que existe uma onda piloto que governa a partícula. Ora, essa é uma interpretação também que não fez muito sucesso. Nós vamos preferir aqui, no nosso curso, nos Transsaberes, uma interpretação mais recente e muito pouco usada, que é a do físico Milo Wolff. Milo Wolff vai dizer que não existe partículas propriamente ditas. Tudo são ondas. O que se chama de onda na mecânica quântica são vibrações de onda mais lentas, e o que se entende como partícula são vibrações muito intensas. O nosso sistema perceptivo, ao lidar com vibrações muito intensas, entende aquela vibração como partícula, o que a gente chama de matéria. Nessa interpretação da mecânica quântica, tudo é vibração. Veja bem, isso vai dialogar lá com o hermetismo, que a gente viu em outro vídeo, e vai dialogar com toda a filosofia da diferença que a gente falou aqui, por exemplo, a filosofia do Leibniz, Deleuze, etc. Então essa vai ser a nossa visão de mecânica quântica, a visão de que não existe partícula propriamente dita, o que se entende como partícula é apenas uma interpretação da vibração de onda, e a partir disso a gente vai entender, via mecânica quântica, que o universo todo é vibracional. Seguindo nessa ideia da vibração, vamos agora entender as linhas de vibração do vórtex. Para começar a entender isso, a gente tem que entender um momento da pintura da virada do século XIX para o XX, que é a pintura do Paul Klee. Paul Klee vai ser muito importante para a filosofia de Deleuze e Guattari e para a antropologia do Tim Ingold, que também é muito importante para a gente. Paul Klee vai dizer que a linha é o ponto que saiu para passear. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a linha não serve mais apenas de contorno para algum desenho, para alguma pintura. A linha tem vida própria. A partir disso, vão aparecer obras como a que você está vendo aí, a Máquina de Gorgias do Paul Klee, em que a linha ela faz um contorno, faz um desenho próprio dela, livre, sem necessariamente ser uma representação de alguma imagem, mas fazer uma imagem própria. Isso vai dialogar tanto depois com o cubismo, por exemplo, e até arte abstrata. Foi muito importante, por exemplo, para o Paul Klee, o contato dele com Kandinsky. Lembrando que o Kandinsky, por sua vez, escreveu sobre o espiritual na arte e se inspirou muito nos xamãs da Sibéria. Agora, o Paul Klee vai influenciar as linhas via Deleuze, que por sua vez, tanto Klee como Deleuze vão influenciar as linhas do Ingold. E toda a antropologia do Ingold é uma antropologia das linhas.
que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que só existe continuidade no cosmos. E que não existe objeto propriamente dito. O que a gente entende como objeto são emaranhados de linhas. Ele vai pensar, inclusive, um ambiente sem objeto. É um ambiente de composição de linhas. Por exemplo, eu, com essa câmera que você permite que você assista esse curso, tem uma linha de vibração entre eu e a câmera. Porque essa linha de vibração envolve o meu corpo físico, o meu campo eletromagnético, a luz que emite do meu corpo até a câmera e que chega até você. Aí nós compomos uma linha de vibração contínua. A ideia de que esse corpo é mais denso que o ambiente é porque esse corpo tem mais emaranhamentos de linhas. Essa ideia é fundamental para a gente entender o vórtex como linhas de vibração. O vórtex que a gente vai conceituar daqui a pouco é uma espécie do emaranhado do Ingold. Ok? Agora, mais um dado importante para a gente entender esse processo de instabilidade do cosmos. Essa vibração, ela é tão intensa que ela pode gerar um estado de instabilidade tremendo. E aí a gente vai se reportar a uma ideia de vários físicos do começo do século XX, cujo nome mais emblemático é o Paul Dirac. Essa ideia envolve que não existe leis definitivas do universo, que as leis do universo podem variar, que o presente do universo pode não dar pistas do seu passado, e o presente do universo também pode não dar pistas do seu futuro. E aí a gente tem na cosmologia e na física talvez o melhor exemplo de devir, de mudança, da mudança que muda. Porque você pode inclusive ter um universo cuja variação das leis pode inclusive gerar uma coisa que não seja o universo. Está complicado? Isso vai ficando mais tranquilo ao longo do curso. Mas eu quero dizer que essa variação das leis da física não são necessariamente apenas no tempo, pode ser também no espaço. E aí envolve a ideia de universo inhomogêneo, que as leis da física podem variar em locais diferentes do cosmos. Que o nosso quinhão tem uma lei da física, e em outro quinhão, em outro espaço, pode ter outras leis da física acontecendo. Isso envolve também uma provocação que o Kurt Gödel fez analisando a teoria do Einstein. O Gödel disse que não aqui no nosso sistema solar, mas um pouco mais distante, poderiam ter conjunturas relativísticas que permitem, por exemplo, a volta no tempo. Isso mostra que, se essas teorias estiverem certas, que o universo ele não é homogêneo, nem no tempo, nem no espaço.